Agora eu vou mostrar as 3 formas que eu tenho de fazer um colar cervical. Essa é a primeira modalidade. Pego o papelão, faço um recorte com molde do que seria um colar de espuma, né? Repare que eu dei um boleado nas extremidades, eu não deixo ficar ponta para não machucar. Aí eu tenho a cavidade do queixo e aí é onde ficaria próximo ao externo. Reparem como é que ficou, a vista fica mais durinho com o papelão. Então agora eu pego o algodão de 10, na verdade de 20, e parto ele ao meio. Que eu vou envolver o algodão no papelão o suficiente para deixar ele bem fofinho, bem acolchoado. Que é para as pontas do papelão não machucar o paciente. Repare que mesmo com algodão eu consigo ter aquela cavidade do queixo, mesmo revestindo. Aqui eu vou passando o segundo pedaço. Vocês podem passar com algodão de outro tamanho também, mas eu prefiro fazer com algodão de 10, porque ele menorzinho fica melhor para a gente dar um molde ao colar cervical. Aí eu não me preocupo se o algodão está embolado ou não, porque a finalidade daí é que o algodão fique seja para acolchoar e não para ficar lisinho. Mesmo se ele estiver um pouquinho dobrado, não tem problema não. Então, repare que eu já dei uma editada no vídeo e eu já estou passando aí mais ou menos uns 6, 7, 8 pedaços de algodão e ele já está bem fofinho, tá vendo? E bem volumoso. Agora aqui eu estou pegando uma malha de 15 centímetros, porque normalmente a espessura que eu faço um colar cervical de algodão é mais ou menos uns 15 centímetros mesmo. E se eu botar uma malha menor, ela vai acabar afinando o colar cervical. Então eu peguei uma malha de 15, já tinha deixado ela enroladinha aí, desenrolei o rolinho e olha só como é que fica a malha cobrindo o que tem por dentro, que é o papelão e o algodão. Como eu estou sozinho, dá sempre um pouquinho mais de trabalho para colocar. Ali atrás eu estou dando um laço, porque fica mais fácil para o paciente depois desatá-lo. Que se a gente dá um nó, fica mais difícil para ele tirar na hora que for tomar banho. Eu dou uma moldada com ele ali e um laço bem justinho, e o colar deve ficar justo, nem apertado e nem muito frouxo, que é para poder fazer efeito. Agora eu vou dar uma vista aqui de lateral para vocês terem uma ideia de como ficou o laço e como ficou o colar cervical. Ele acaba ficando confortável. Agora vamos partir para a segunda modalidade de colar cervical. Essa modalidade eu não faço com papelão. Essa modalidade é só com algodão. Eu estou reutilizando o algodão que eu fiz o primeiro colar. Eu enrolei novamente os rolinhos de algodão, tá? E agora estou abrindo eles novamente. É claro que esse comprimento que eu estou fazendo, essa dobra de algodão, previamente eu já medi a circunferência do pescoço, para que ele não fique curto na parte de trás. E a ideia daí é que ele fique, quanto mais algodão tiver aí para ele ficar bem volumoso, mais consistência eu vou ter no colar cervical. Reparem que eu não estou fazendo o algodão em cima do algodão certinho. Ele foge um pouco para o lado, as bordas dele. Mas a minha intenção é justamente que eu transforme o algodão de 10 mais ou menos como se fosse uma largura de 15 centímetros, o que seria um algodão de 15 centímetros. Então eu estou passando o algodão um pouco aberto. Por quê? Porque quando eu colocar aquela malha, eu consigo dar uma achatadinha nele. Repare só o volume que ele ficou. Ó, ficou uma coisa bem consistente. Então agora eu vou pegar aquela malha, que eu já tenho ela no rolinho lá prontinha. Vou dar uma margem, que é isso aí onde eu vou dar o laço depois, e venho desenrolando a malha tubular. Repare como é que ele vai ganhando consistência. E do outro lado ali eu vou ter a mesma sobra de malha tubular, que é para poder dar o laço depois. Eu dou uma esticada para ele dar uma moldada melhor. Se você também quiser, você não precisa deixar essa ponta. Para o que eu vou fazer agora, você poderia muito bem cortar um pedacinho e botar um esparadrapo. Reparem só, eu vou dar um laço novamente ali atrás, só que nessa segunda modalidade,
eu vou fazer algo diferente, algo que vai diferenciar as outras modalidades. Depois de dar o laço, para dar mais firmeza e moldar melhor o meu colar cervical, eu vou pegar uma atadura de crepom de 10 centímetros, pode ser também de 15, e vou colocá-la bem justinha, que ela vai tirar um pouco o volume do colar cervical e vai deixar ele mais firme. Só que essa modalidade é bom quando o paciente não vai mexer no colar cervical, porque se ele for mexer nisso daí, ele não vai conseguir colocar novamente. Então, se o paciente ficar com isso direto, nós podemos fazer dessa modalidade, que deixa bem seguro, o colar cervical fica bem firme. E agora aí eu coloco um esparadrapo, que é para não soltar a ponta da atadura de crepom. Fica muito boa essa segunda opção. Reparem só como é que ele pega toda a extensão, toda a circunferência do pescoço e dá um conforto. Estabiliza o que é para estabilizar. Essa é a terceira modalidade. O que eu fiz? Eu já peguei o algodão previamente medido na circunferência e estou botando mais uns 2 ou 3 algodões aí de 20 centímetros. Por quê? Repare que eu fiz os cortes aí com a tesoura para chegar mais ou menos próximo do que seria um colar de espuma. É claro que o colar de espuma ele é um pouquinho mais estreito que isso. Eu fiz ele um pouquinho mais largo, por quê? Porque essa terceira modalidade eu vou enrolar uma atadura de crepom, circulando nesse molde aí que eu já fiz. Então, a própria atadura de crepom, ela vai dar uma certa comprimida nesse volume todo aí que eu fiz. Repare que eu tenho ali a cavidade para enfiar o queixo, tá? Então vamos lá. Nas extremidades, eu não vou dar tanta, vai ser uma suave compressão só, porque ali já estava um pouquinho mais estreito. No final das contas, quando eu terminar de passar esse crepom, vocês vão reparar que o colar cervical ele perde um pouco o contorno inicial que eu tinha feito com a tesoura, com a cavidade do queixo, a ponta dele ser um pouquinho mais estreita, mas isso aí não é o problema. A grande vantagem de passar o crepom circular é para ele poder dar um pouco mais de consistência, coisa que só o algodão eu não acho suficiente. Então reparem só, eu passei um crepom circular e agora eu vou dar mais uma voltinha de algodão circular. Eu separei ali 2 pedacinhos de algodão, tá? Peguei o algodão de 20, cortei ao meio e vou dar mais uma enroladinha aí com algodão. E acaba até dando uma escondida nessa atadura de crepom. E a consistência, ela só aumenta. Não está uma coisa tão volumosa, que o crepom já deu uma certa achatadinha no algodão inicial, tá? E fica com uma consistência boa. Ó, reparem só, estou envolvendo todo o crepom. E eu também já deixei separado um pedaço de malha tubular de 15 centímetros, num comprimento um pouco maior do que das versões anteriores, das duas modalidades. Essa malha aí que eu estou desenrolando, que eu já deixei ela previamente enrolada, que é uma malha de 15 centímetros, tá? Eu já deixei ela num comprimento um pouco maior que as outras, porque essa daí na etapa final eu farei diferente. Até aí está tudo igual, mas repare que eu deixei uma sobra um pouco maior ali de tira, que é para dar um laço, tá? E agora venho desenrolando ela por todo o algodão que eu deixei ali e com crepom também. Mas vocês reparem que vai ficar uma sobra maior, tanto de um lado quanto do outro. Eu dou uma esticada, que é para não deixar ele muito volumoso, tá? Agora repare a diferença da terceira modalidade. Eu vou colocar ele no pescoço, mas eu não darei um laço atrás. Aquela sobra de malha eu vou envolver no pescoço, tá? E vou dar o laço lá na frente. Vou dar um simples laço. Por quê? Porque depois eu vou pegar 2 tiras de esparadrapo e vou prender a pontinha, mas primeiro eu preciso cortar essa sobra. Mas repare só como é que o próprio laço já faz o molde do colar cervical para que ele não fique volumoso. O importante é que ele fique consistente.